Olá, sejam bem-vindos aos Janelas do Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. Hoje um dia muito especial, com um convidado fantástico que todos nós, terceirenses, conhecemos muito bem. Antes de passar a palavra ao Padre Dolores, vou passar a palavra a cada uma das nossas meninas, cada casa, para darem um olá para vocês. Olá, Tânia. Olá, as meninas. Senhor Padre, hoje temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa muito carismática. Eu vinha com a expectativa de ser para além de ser uma boa conversa, uma muito boa conversa. Portanto, esperemos que corra bem, que é aquilo que a gente quer, e muitas reflexões, muitas provocações de reflexão. É aquilo que eu espero hoje. Muito bem, Helena. Olá, eu sou a Isabel. Também quero agradecer ao seu Padre Dolores por ter vindo cá, porque para mim é uma honra, porque já o conheço desde pequena e é meu amigo e gosto muito dele, ele sabe disso, e para mim é uma honra estar hoje aqui com ele e estar com as minhas duas colegas para muitas reflexões, como ela diz, e picardias. E espero que gostem do nosso programa e obrigada por nos assistirem. Muito bem. Uma boa noite, não, desculpem, uma boa tarde. É uma honra realmente ter aqui o seu Padre Dolores connosco. Estamos extremamente abençoados e vamos entrar na brecha. Obrigado. Olha, bom para este toque, Paula, porque realmente os contos que nós trazemos hoje é de um livro de autoria do Padre Dolores, chama-se Na Brecha. Vocês daqui a pouco já vou dar voz aqui aos contos, vão perceber que são contos bastante interessantes, que refletem muito as questões da sociedade e vão perceber claramente que vamos conseguir abrir aqui múltiplas janelas abertas aqui à reflexão através das palavras que brotaram aqui da sua observação em relação à sociedade. Antes de avançarmos com a leitura do conto, vou pedir aqui ao Padre Dolores que se apresente na sua verdadeira essência do ser. Aderemos assim que a minha maneira de ser homem, de ser gente, começa muito novo. Embora de famílias rurais, meu pai era oficial de aeronáutica, meu avô era lavrador, muito ligado à terra e às gentes da terra, e isso fez-me muitas vezes ficar ligado aos Açores. Eu não fui para a América, eu tinha convites para ir para a América, não fui para outros lugares, nem aceitei outros estudos, porque tenho um grande amor aos Açores e achei que devia promover os Açores dentro das minhas possibilidades. Acontece que eu fui criado com muitos livros. Meu pai tinha muitos livros, éramos assinados da Reader Digest, uma revista americana, também traduzida em português, e muitos outros livros. Portanto, aos 5 anos eu escrevia, já lia, portanto, eu não fui à escola primária. Meu pai tinha sido um professor, ou diremos um regente, naquela altura não havia a escola de magistério, no tempo de Salazar. Ele tinha o 5º ano do seminário de Angra, e, portanto, foi escolhido para diretor do Asilo Escola Agrícola da Ribeira Grande e, mais tarde, vai mandado para Santa Maria, para um lugar chamado da Calheta, como professor. Foi lá que eu nasci. Portanto, desde muito novo, com 5 anos, os meus entretenimentos, as minhas brincadeiras eram os livros. Portanto, a minha brincadeira era ler e escrever. Portanto, desde muito novo. Portanto, sempre criei uma personalidade baseada naquilo que se aprendia. Daí o fato de mais tarde ter saído de Santa Maria, porque não havia muitos estudos em Santa Maria, não posso dizer que iria para o seminário, não era essa a ideia que eu tinha. Portanto, mas como não havia outras possibilidades, eu comecei por São Miguel, 2 anos em São Miguel, no Seminário Menor de Santo Cristo, lá naquela igreja muito velhinha que há ali, mesmo ali em Ponta Delgada, e depois mais tarde decidi vir para o Seminário de Angra, porque era a única universidade que havia nos Açores. Nos Açores não havia universidades. Qual era a universidade nos Açores? Era o Seminário de Angra. E lembrem-se vocês que a maior parte das pessoas que iam para o Seminário de Angra não é para serem padres. Eram para estudar. Era para estudar. Tirar o 5º ano, tirar o 7º ano. E podemos ver até isso, logo nas primeiras eleições que há nos Açores, depois de 25 de Abril, a maior parte dos deputados que foram para a Assembleia Regional dos Açores e para os lugares de chefia nos Açores, eram ex-alunos ou ex-padres que tinham sido formados no seminário de Angra. Portanto, a Angra, através do seu seminário, tornou-se o centro cultural dos Açores e que marcou os Açores todos. Além disso, a estratégia da cidade de Angra, que historicamente sempre foi uma cidade estratégica, desde o tempo das descobertas, do início das descobertas, portanto a Maria é descoberta em 1432,
aqui terceira, talvez 1444, a terceira foi escolhida como ponto estratégico para toda a expansão marítima portuguesa, que, para dizer a verdade, não é somente portuguesa. Deve-se a expansão marítima portuguesa a uma ordem que havia em Portugal, e a gente às vezes esquece na história. Eu acho que devia-se escrever a história outra vez de novo, e sobretudo a história dos Açores. A começar por aqueles que passaram aqui antes dos portugueses, há 2000 anos e tal. Foram exatamente os fenícios que passaram pelos Açores e deixaram marcas indeléveis, inclusivamente na Ilha Terceira. Nós temos marcas dos fenícios na Ilha Terceira. Vou falar algumas, porque talvez alguns se lembrem. As pessoas que viviam nas lajes normalmente conhecem a caldeira das lajes e conhecem que há um columbário nas lajes. Há um columbário que, quer dizer, parece ser umas casas de pombas que há ali. Isso era exatamente o cemitério dos fenícios. Eles queimavam os seus mortos e punham lá as suas cinzas. Além disso, no Monte Brasil, vamos encontrar vários sinais, fora a ilha, de assentos que eles fizeram e grutas que eles fizeram para o seu culto. Eles adoravam uma deusa chamada Astarte, e vamos encontrar naquelas grutas, que algumas delas estão a ser soterradas, não é? É pena, que tem um banco de lateral e no fundo tem um altar para pôr uma pequena imagem, que era a Astarte. Portanto, além disso, os bancos que existem, naturais, nos piquinhos, por exemplo, do Monte Brasil, eram a maneira deles usarem a natureza. Eles faziam bancos na natureza para apreciarem. Normalmente apreciavam muito o Ocidente, olhavam sempre para o Ocidente. Mas, embora no Monte Brasil também, olhando também para o interior da ilha. É importante isto. Quando os portugueses chegam cá, os Açores são escolhidos, e a terceira, a maré geral, por razões muito simpáticas, mas também muito astronómicas, devido à astronomia, mas também devido à atmosfera. Porque era muito fácil vir de Lisboa à Terceira do que ir a Santa Maria, que fica mais próximo de África. Ou ir para as Flores, que fica mais próximo, já fica na zona americana. Flores e Cor ficam já na chamada zona americana. Portanto, a Terceira era o ponto central. E foi o ponto central que marcou os Açores todos. Tanto mais que a cidade de Angra foi criada para fazer uma diocese. Portanto, no dia 11 de agosto deste ano se comemorou um bocadinho isso, não é? Estamos aí praticamente nos 500 e poucos anos disso. Foi criada a cidade para ser diocese, porque naquele tempo, no tempo da monarquia, não se distinguia o governo sem ter esta ideia, o rei, o bispo, o cidadão. Portanto, vamos lá ver, corte, nobreza e povo, não é? Clero, nobreza, povo. Esta ideia era muito, do século XV, 1400, era muito vincada. Portanto, uma cidade que era uma cidade da corte devia ter um bispo. Portanto, a cidade de Angra foi criada para ser bispado de Angra. Por isso é que não fico muito contente quando dizem bispo da Ilha da Terceira e dos Açores. Não, está certo. É bispo de Angra. Angra, ainda se serem Açores, ainda desculpo. Mas o bispo é de Angra. Embora seja eu de Santa Maria e descendente de Gonçalo Velho Cabral, o primeiro povoador de Santa Maria. Portanto, eu tenho esse conhecimento. De alguma maneira sou tio também do Pedro Álvares Cabral, porque ele era tio do Pedro Álvares Cabral, trio-avô. Eu sou da família do Pedro Álvares Cabral, dessa família. Desde as origens, desde o princípio, não é? Portanto, o Gonçalo Velho Cabral era 10º neto do conde Dom Henrique e descendente do rei Capeto da França. Então ficou a saber um pouquinho a origem dos Açores e do poder nos Açores. O poder dos Açores, na altura das descobertas, Santa Maria e São Miguel foi o primeiro que teve poder aqui nos Açores, porque as outras ilhas ainda não eram conhecidas. Não se descobriram todas num dia. Foi a pouco e pouco que se foram descobrindo. E criou-se uma capitania, capitão do Donatário. Quem era o Donatário? Era o infante Dom Henrique. E então, assim é que se foi estendendo a pouco e pouco a expansão marítima portuguesa. De alguma maneira, a Madeira e os Açores, também as Canárias, que também pertenceram a Portugal, em parte delas, ainda há escritos documentos nas Canárias portugueses, os primeiros portugueses que existiram nas Canárias, portanto, há as pessoas que se esquecem disso, porque estas ilhas eram chamadas as Ilhas de Cima. Era Canárias, Madeira e as Ilhas de Cima. Portanto, os Açores eram as Ilhas de Cima. Foi isto que determinou aquilo que foi a expansão marítima criada pelos portugueses, muito devido à Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, que veio substituir a Ordem dos Templários que a Santa Sé tinha
abolido por razões de ordem económica sempre. Quando entra o dinheiro na prática dos costumes, mesmo da igreja, acontece sempre mal. Os templários estavam a ser extintos e os nossos reis portugueses, o dinismo, muito esperto, muda a ordem para outro nome, a Ordem de Cristo. Portanto, estes pormenores o povo normalmente não conhece. É essa ordem que assume as descobertas. A expansão marítima portuguesa não é propriamente uma expansão de Portugal, é uma expansão da Ordem de Cristo para todo o mundo. E assim conseguimos chegar a 2/3 da humanidade inteira, nomeadamente ao Brasil e depois mais tarde ao Extremo Oriente, não é? Sem esquecer a famosa viagem de circunnavegação do nosso Magalhães, que acabou com o Sebastião del Cano, o espanhol, porque ele morreu numa luta lá nas Ilhas Molucas, lá para aqueles lados. Sr. Padre, desculpe interromper. Uma pergunta que ninguém nos está a ouvir. Que idade é que o senhor tem? Eu apenas tenho 75 anos de idade. Uma memória tão rica quanto esta é maravilhoso. Nós vamos agora aqui... Olha, eu acho que mais ricos. só uma hora de programa, Sr. Padre, eu acho que é pouco. Porque efetivamente o senhor fala como um padre, como nós dizemos. Mas atenção, nós começámos aqui a falar em off sobre a nossa conversa que ia ser abençoada, mas atenção, eu sou abençoada. Eu fui batizada por este senhor há quase 40 anos atrás. Olha, parabéns. Continuo abençoada. Devia ter pensado bem. Não, porque eu não sabia, coitadinho, não sabia. Eu sempre fui muito interessado na história. Portanto, nada melhor para conhecermos quem somos e quem devemos ser, não é? Não pelo tamanho de um país. Um país não se mede pelo seu tamanho, nem pela quantidade da sua população, mas pela razão de viver desse país. E, na verdade, no século XV, XIV, XV, XVI, Portugal tinha, na verdade, tido uma sorte linda quando a segunda dinastia começa com Dona Filipa de Lencastre, que, por acaso, fazia parte da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não é Inglaterra. A Inglaterra é apenas um bocadinho da Grã-Bretanha. Temos a Grã-Bretanha, temos o país de Gales, vejam lá vocês, a Escócia, depois temos a Irlanda do Norte, que forma o chamado Reino Unido. Ora, a Dona Filipa de Lencastre, ao casar com o rei português, dá a chamada ínclita geração, que é onde aparece o nosso infante Dom Henrique, que é o grande navegador, o homem que proporciona, digamos assim, toda a expansão marítima portuguesa a partir de 1415, com a tomada de Ceuta, 1415, não se esqueçam. A tomada de Ceuta deu início à grande expedição portuguesa e, sobretudo, ao primeiro Império Português. Eu tive a sorte, porque sou de Santa Maria, e em Santa Maria havia muitos ataques dos corsários, não digo corsários, piratas argelinos. De onde é que eles partiam? Eu estive em Marrocos e fui visitar Marrocos exatamente para conhecer a minha ilha. Quer não só nos costumes, mas também na alimentação. Santa Maria, o prato principal de Santa Maria é o cuscuz, não é? Que é o prato regional de Santa Maria, que é o prato regional também de Marrocos. E a partir daí, conhecer os portos de Marrocos. Eu corri os portos de Marrocos. O que é que a gente encontra nos portos de Marrocos? À maneira que os portugueses vão avançando para o sul, vão deixando um porto, e nesse porto deixam uma cisterna para terem água, e os seus barcos, as pequenas caravelas, que não mediam mais que 80 a 100 braças, não é? Poderem partir nesses portos, abastecerem-se de águas e continuar para o sul. Porque o avanço pela África abaixo vai-se fazendo devagarinho. Não se faz de um dia para o outro. E então nós deixámos muitas coisas, e o primeiro império que nós tivemos foi em Marrocos. Marrocos não tinha, digamos assim, um reino unido, eram vários reinos, não é? E, sobretudo os berberes é que dominavam em Marrocos, não é? Aliás, ainda existem os berberes em Marrocos, com cerca de 40% da população. Os restos são dominados pelos, evidentemente, árabes que lá estão. Aliás, a dinastia que está em Marrocos ainda, que é uma monarquia, é de origem árabe. E até os berberes não se sentem muito bem com essa monarquia, não que sejam de outra coisa, talvez eles queiram uma monarquia, mas gostaria mais que eles próprios berberes fossem tidos em conta. E encontramos em Marrocos duas coisas que interessam aos Açores. Uma é a cidade de Salé. Salé o que é?
eu costumo chamar uma cidade que fica a norte de Rabat, a cidade de Rabat, uma capital de Marrocos, uma das capitais de Marrocos, moram lá os antigos piratas dos Açores, os que vinham aos Açores roubar trigo. Por isso é que existem as covas de Almagreira, as covas de São Pedro, e aqui há o Alto das Covas. Sabem porque é que se chama o Alto das Covas na Terceira? É porque ali que se escondia os cereais da Ilha Terceira para os piratas não nos levarem os alimentos que a gente tinha. Pouca gente se lembra disso. Há nomes na nossa ilha que justificam a história, e isto está a justificar a história também das nossas ilhas. Fomos atacados várias vezes, não só em Santa Maria, mas na Terceira, por piratas, e mais tarde por uns que nos seriam muito nossos amigos, mas que pagavam tributo à rainha da Inglaterra ou ao rei da Inglaterra, que é os corsários. Vocês sabem qual é a diferença entre pirata e corsário? É que pirata eram argelinos, ou do norte de África, e que não o faziam em nome de nenhum rei nem rainha, ao passo que os senhores da Inglaterra, todos muito emprovados, todos muito importantes, pagavam um tributo daquilo que roubavam. Eram mais chiques. Eram ladrões mais eruditos. Tenho que lhe dizer uma coisa. Diga. Tal como diz o nosso texto, o senhor tem o coração na boca. Exato. Venha ter um texto lindo, escrito por si para ler, e acho que porque o senhor tem uma mansidão de palavras e de conteúdo que nós ficávamos aqui realmente a noite toda. É uma coisa muito importante e que a sua apresentação nos ofereceu foi realmente este seu gosto pela palavra e esse interesse desde muito jovem de explorar aquilo que é as vivências, aquilo que a palavra nos traz, aquilo que a gente observa da sociedade. Outra coisa muito bonita também que nos trouxe-nos para o aqui e agora. De onde é que a gente veio, quem somos nós, açorianos, e essa contextualização histórica também nos traz para este presente, para esse espaço Exato. onde estamos reunidos aqui. Outra coisa também muito interessante, que disse que um país não se mede pelo seu tamanho, e isso é extremamente interessante. Mede-se pela essência das pessoas que o habitam, pelas ideologias que elas apresentam, pela filosofia de vida que elas querem implementar, pelas pegadas humanas que cada um pretende deixar. E eu acho que este livro tem muito aqui daquilo que é pensar sobre esta pegada humana. Exatamente. Pensar reflexão sobre quem sou eu, que indivíduo sou eu, que contributo é que eu dou para esta sociedade. E, portanto, eu vou começar aqui por ler o conto. Muito obrigada, Paula, aqui por teres feito aqui esta ligação, que realmente o nome e o título, Coração na Boca, vê-se realmente que esta emoção que fala sobre nós e sobre os açorianos e a sua história vem realmente aqui de um lugar muito bonito e muito interior. Falar com as pessoas nem sempre é fácil. Cada qual tem a sua maneira de entender as coisas. Temos de nos lembrar, quando falamos com alguém, de que muitas pessoas reagem mais com as suas emoções do que com o seu cérebro. A boca fala da abundância do coração. Sobretudo quando cada um de nós se sente ferido no seu orgulho ou vaidade pessoal. Qualquer observação que nos façam fazer explodir a panela de pressão das nossas emoções. O desejo de ser grande, que nasceu connosco, não morre na criança que fomos. Continua pela vida fora no desejo de prestígio social, qualquer que seja. É na transparência da conversa com as pessoas que podemos ler muito do que lhes vai na alma. Mas, se o diálogo ronda a crítica, é fácil cair-se na condenação dos ausentes e na bajulação dos presentes. O que não está certo. Se em todas as nossas conversas tivéssemos o cuidado de seguir a norma de Benjamin Franklin, não falarei mal de ninguém, mas só direi o que de bom souber acerca de cada pessoa. Como diferentes seriam nossos encontros com outro alguém. Se puséssemos em nossos lábios palavras não de lisonja barata, mas de sincera apreciação pela pessoa do outro, como curtas seriam as nossas conversas e longos os nossos silêncios. Enfim, em cada um de nós há sempre algo de bom que merece ser descoberto. Falemos com as pessoas com o coração
na boca. Eu Isabel. vou começar, porque até agora estive caladinha, olha, não sou fã de ouvir vocês, mas o seu padre, ao contar a história dos Açores onde nasceu, refez-me viver assuntos do meu pai. Eu costumo falar de vez em quando do meu pai, vocês vão dizer, mas é verdade. Ele já tem uma certa idade e ele também fazia com o seu pai, ia consciente de onde é que vinha, qual eram as raízes dele. E ao saber as suas raízes, ele acabou durante vários anos chegar à conclusão que era neta ou trisneta, e quem era meus avós, meus trisavós, e por aí fora, até chegar à 7ª geração. E é engraçado que às vezes acontece no nosso dia-a-dia, mas isto acontece com várias pessoas. No nosso dia-a-dia acontece várias situações e nós dizemos, mas porquê é que eu agi assim, porquê é que eu faço isso? As pessoas não têm noção que nós, até à 7ª geração, temos várias influências. E essas influências fazem com que nós somos a que somos hoje em dia. Podemos não ter a consciência ou o raciocínio para isso, porque nós não estamos a pensar no nosso dia-a-dia, de onde é que viemos, quem é que somos. Falas de uma influência genética? Genética, já. Mas tem muita referência. Mais genética. Não, genética, e experiencial. Espiritual também. Também a nível espiritual. Por exemplo, há pessoas que têm a espiritualidade com elas, toda a gente sabe, quando o seu padre já falamos sobre isso, todas as pessoas têm a parte espiritual, não é? De uma maneira ou de outra. Umas são mais diferenciadas, outras não. Há pessoas que conseguem desenvolvê-la, há outras que não. E há pessoas também que não a querem viver. Então, pronto. Mas, resumindo, concluindo, acho que é muito bonito que o seu pai estava a dizer, porque fez-me ver que eu também acabei por conhecer-me a mim própria há uns anos atrás, devido à experiência que o meu pai foi tendo e foi-me ensinando e de onde é que eu vinha, o que é que eu fazia, até à 7ª geração. E aqui, em relação ao nosso texto, acho que sim. As pessoas têm o dom de fazer bem, já falei com o seu pai sobre isso, o dom de fazer muito bem, como também fazer muito mal. Basta às vezes uma simples palavra da boca de alguém para destruir a vida de outra pessoa. O que é muito triste, por vezes, porque nós o que vemos nem sempre é o que nós sabemos. Nós vemos aquilo uma situação, mas não estamos a viver a situação. E às vezes é que eu costumo dizer às pessoas, da porta para dentro, cada um sabe de si. Porque nem tudo o que brilha é luz. Por isso é que, e agora no teu seguimento, estás-me a fazer lembrar aquela expressão de que devemos tratar o outro sempre com algum cuidado. No exato. sentido de tratar sempre com alguma amabilidade, porque nós não sabemos quais são os... a sua circunstância atual, a sua história. Exatamente, o sofrimento que lá vai. Dessas situações, às vezes há o sofrimento. Nós não sabemos a sua história. A sua história. E a pessoa não sabe a história, às vezes está a jogá-la. Eu costumo dizer sempre, devemos partir sempre do princípio da bondade. Da bondade, sempre. exato. Vamos partir do princípio da bondade. Pensando que não, as nossas vidas não são assim tão diferentes. Nós temos circunstâncias diferentes, é verdade, mas nós como seres humanos, nós temos denominadores comuns, nós temos coisas que nos fazem felizes, coisas que nos entristecem, e embora cada um tenha as suas circunstâncias, os sentimentos estão lá, é aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Depende de como cada um os alimenta e os transforma. Os pode diferenciar são que utilidade, que ferramentas é que nós temos e como é que nós utilizamos essas ferramentas, não é? Isto diferencia-nos. De que forma é que nós vamos aprender e de que forma é que depois nós vamos colocar em prática essas aprendizagens. Porque há situações que, e há pessoas que passam por inúmeras situações nas suas vidas e que, em termos práticos, é como se não tivessem aprendido com as suas experiências. A vossa intervenção faz-me pensar duas coisas. Uma, vou dar uma resposta já. Portanto, na psicologia aplicada, quando eu estudei psicologia aplicada, não é? E, sobretudo, a psicologia e a genética, é importante saber isso, nós temos uma memória que atinge 200 anos. Portanto, a memória dos nossos antepassados, até 200 anos atrás, nós traduzimos, de alguma maneira, o selo dessa família. A não ser que sejamos famílias muito destruturadas, que não saibamos de onde é que fomos ou de quem somos, não é? Portanto, mesmo que seja um simples rural, um lavrador rural, um homem do campo, tem muita essa consciência, a consciência do pai, do avô. Você porque é que é lavrador? Porque é que você faz isso?
porque já o meu avô fazia, não é? Porque meu bisavô fazia. Esta terra era dos meus antepassados. Mas isso também acontece a nível de outras circunstâncias. Portanto, está estudado, a nível da psicologia genética, que 200 anos é o que a nossa memória conserva como coletivo do passado. Uma pessoa que nasce e que vive numa família normal tem memórias e costumes, hábitos da sua própria família, que a podem atingir até 200 anos. Outra coisa que aí foi dita e que eu chamo a atenção é que normalmente a resposta àquela menina é que uma resposta àquela menina é que nós, isso aí, a Helena, é que devemos tratar a outra pessoa como gostaríamos que nos tratassem a nós. Exatamente. Com a amabilidade. É exatamente, com a amabilidade e, sobretudo, com a expectativa. Portanto, a outra pessoa não é um desconhecido para mim, é uma pessoa que eu preciso de conhecer, que é diferente. Daí tratar com respeito. Aquela primeira é o respeito. A minha aproximação da pessoa é feita no sentido de esperar, eu vou-me dar a conhecer, porque a outra pessoa se também dê a conhecer a mim. E isso é que faz a relação humana. Muitas vezes não acontece na nossa sociedade, sobretudo que está demasiado mecanizada, demasiado técnica, demasiado formalizada, e às vezes a nossa estrutura escolar não corresponde àquilo que deve ser o ensino e a aprendizagem dos mais novos. Eu ainda sou do tempo em que não fui à escola, eu não fui evidentemente à escola, mas eu também fui há algum tempo professor de português e de história. Também fui, quando estive na zona da praia, quando era padre nas Lajes, eu estive na escola Vitorino Mésio no princípio, quando se começou a fundar isso. E uma das coisas que eu fazia, a primeira coisa que eu fazia, parece-me muito insignificante, era a primeira aula, era se cada uma pessoa, rapaz ou rapariga, souber o que é que o seu nome quer dizer. O que é que ele significa. Quando um homem começa a descobrir que o seu nome é importante, um miúdo, pode ter 7 anos, 10 ou coisa parecida, normalmente chegava à minha idade, aí para o 5º ano da escola, eram 10, 11, eu digo, olha, o que é que o teu nome quer dizer? O que é que quer dizer Abraão? O que é que quer dizer Pedro? O que é que quer dizer Francisco? Não é? O que é que quer dizer Ana? Não é? O que é que quer dizer... Portanto, todos os nomes têm um sentido, um significado. Olha, eu vou ser desculpa, porque agora fez-me lembrar uma história e tem a ver com o seu padre há uns anos atrás. Uma história que aconteceu muito engraçada. Eu ia para a igreja da Conceição, para a missa, da Conceição Padre de Louros, e a minha mãe, eu estava sempre a rir cá fora na igreja, sempre à gaitaria, a minha mãe disse assim, essa rapariga não se cala, essa rapariga está sempre a rir, e ainda percebe, porque é que estás sempre a rir? E eu fiquei calada, não respondi, entramos para a igreja. No meio do sermão, nunca me esqueço desse dia, por acaso foi muito engraçado. No meio do sermão, estávamos lá o seu padre a dar o sermão e de repente o seu padre disse-me essa conversa assim, Isabel, quer dizer, sorriso de Deus. E eu olhei para a minha mãe e disse, Vês? não precisei de responder. O seu padre já está a responder. E é engraçado, eu nunca mais esqueci o significado de Isabel, que eu queria Nunca mais dizer. ninguém parou. Sabes qual é o significado do teu nome? O meu eu já soube. Já sabes. Não, mas por acaso eu achei graça a essa O meu é de história. origem grega. Ah, Significa luz. Por acaso eu já Então, li olha, aqui. sorriso de Deus, luz, tu deves ser uma divina. Uma deusa qualquer. Não, mas por acaso, uma deusa qualquer. Não, mas por acaso essa história aconteceu e foi engraçado. Que eu agora falei em nomes e lembrei-me. E a minha mãe depois ficou calada, olhou para mim e começou-se a rir. Chegou a casa e ela disse: agora vais estar sempre a rir. Disse, porque sou Isabel. Porque é importante a pessoa conhecer a sua identidade. E o nome identifica-se. Por isso devemos ter um cuidado, as mães e os pais novos que estão hoje a batizar os filhos ou a dar um nome aos filhos, que não escolham nomes de marcas Marcas vazias, sem Marcas de sentimentos. automóvel. Olha, por exemplo, eu não quero falar mal de ninguém, mas há aí muitas Sónias que não deviam ser Sónias. Sónia quer dizer outra coisa, é uma marca. Mas É uma marca comercial. É? É uma marca comercial. Coitada das sónias. Mas também podia falar de outros nomes que representam marcas. Mas ó, Sr. Padre, mas será que se deu o nome, será que o nome da pessoa é que foi buscar a marca comercial ou a marca comercial é que foi buscar o nome da pessoa? Quem é que nasceu primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo? Foi a ovo ou a galinha, Ok. Sr. Padre? Não, eu também é preciso distinguir o seguinte.
é preciso distinguir que a cultura que nós temos no mundo em que nós vivemos, a nossa cultura portuguesa é fundamentalmente uma cultura de origem latina, mas com características lusitanas. E já agora posso dizer, ainda há dias estive a estudar o que é ser lusitano, a origem lusitana. O lusitano é uma etnia que existiu em Portugal, praticamente, não é? Que não se confunde com nenhum europeu nem com ninguém do outro mundo. Porque nós temos 2 ADNs acima dos normais. O ADN do português leva-nos a características que não são comuns a nenhum outro povo. Uma das características é a capacidade da curiosidade, sermos curiosos por natureza própria. E a segunda é ser aventureiros, querer a aventura. E é isso que nos faz ser os descobridores, não é? E andar nas descobertas marítimas, nas navegações marítimas. Isso é importantíssimo. Isto se perdeu, Sr. Padre. Não digo que tenha-se perdido. Agora, o país tem perdido muito com as mudanças bruscas que têm havido, a começar de 1910. Ora, muito bem, o nosso país não é republicano, nem nunca foi, nem nunca vai ser. Porque o povo português gosta sempre, é conservador, não é? Os povos conservadores não são republicanos. A república é uma maneira permanente de não estar a responsabilizar-se por aquilo que faz agora. Portanto, aquilo que eu governo agora, não é? Os outros que não gostam de mim vão escolher outros. Aliás, é o problema dos partidos. O que é um partido? A palavra partido já diz quebrado, não é? Um país que tem muitos partidos não é um país unitário, não um país unido. A América tem 2 partidos e é um país enorme, não é verdade? E não é unido. E não é unido. E não é unido. E tem as suas divisões. Então, quanto mais em Portugal, que tem 21 ou 22 partidos. Alguns não estão no poder. Porquê? Os partidos não defendem o povo. Eles defendem o poder para eles. A busca do poder. Ok. Mas eu vou dizer mais uma coisa. Força! Ó, Sr. Padre, o Sr. Ora, Padre muito pode bem. dizer tudo aquilo que Historicamente falando, quem podia concorrer ao poder em Portugal é quem tinha dinheiro. O povo não pagava os votos. Agora estamos a pagar os votos dos indivíduos que vão a eleições. A gente paga para eles votar, para a gente votar neles, ainda pagamos para votar neles e para os sustentar. E outra, as pessoas só podem levantar dinheiro conforme os familiares políticos. Tens um familiar político, um cargo de político, uma coisa, e prestam o dinheiro. Se não tens, se fores uma pessoa comum, já não te emprestam. Antes de 1910, vem-me completar, antes de 1910, quem é que concorria para ir para o Parlamento Nacional, que era no tempo da monarquia? Normalmente o senhor Morgado de Agualva, o senhor Visconde não sei quantos, quem tinha dinheiro. Alguns empobreceram para fazer publicidade, porque não era o povo que pagava a publicidade dos políticos. Eles é que pagavam da sua algebeira a publicidade. A América tem um bocadinho isso. Na América, quem é que ganha? Quem tem mais dinheiro. Quem paga? É os idosos. Na América é os idosos. São chamada a plutocracia. Quer dizer, quem tem mais dinheiro. Porquê é que o Trump ganhou? Porque houve alguém que lhe deu mais 200 milhões de euros. Tinha um grande financiador por trás. 200 milhões de euros deu uma diferença de meio ponto ou de ponto e meio para ele ganhar. Porque ele estava abaixo da outra pessoa que ia concorrer. Portanto, isto é para ver estas diferenças e, sobretudo, a influência que às vezes tem nós andarmos em sistemas políticos que às vezes são absurdos, não é? Em países tradicionais ou países antigos. Nós somos, ainda hoje estive a ver isso, não sei, estive a ler um artigo qualquer, nós somos o exército mais antigo do mundo, a armada mais antiga do mundo, a armada. A nossa armada portuguesa tem 707 anos, é a mais antiga do mundo. Então, foi criada para ser uma armada portuguesa. E estou-me a lembrar que Portugal, apesar da sua pequenez, e estar a ser reduzido um pouquinho à Europa, ao cantinho da Europa, mas a América, até 1910, para entrar no Mediterrâneo, precisava do apoio dos navios portugueses para entrar no Mediterrâneo. Eram 2 corvetas portuguesas que iam acompanhar o barco americano, porque os barcos americanos não eram bem vistos no Mediterrâneo. Sabiam disso? Não sabiam. O que é que o Sr. Padre pensa, desculpa, Tânia, de nós termos vindo ao longo dos anos a perder tudo isso? O nosso domínio, o nosso poder, as nossas forças armadas, tudo. Temos vindo a perder lentamente tudo. Por uma razão muito simples. Temos um complexo que nos foi inculcado
sobretudo a partir da Primeira República. A Primeira República não é uma república no sentido verdadeiro da palavra, é uma república que aparece com o Partido Socialista no século XIX, 1860 e tal, que não nasce para fazer um país, nasce para impor um poder de influência maçónica, para já maçónica, e de caráter da Revolução Francesa. O que nós temos em Portugal foi uma tentativa de criar em Portugal, em 1910, uma mini-revolução francesa. Criar uma mudança de regime sem consultar o povo. Vamos dizer, o povo português é que escolheu o regime? Algum de nós alguma vez disse que queria ser república ou queria ser monarquia? Nunca. Já fizeram essa pergunta aos portugueses? Qual é o regime que querem? Nunca fizeram. Sempre foi-nos imposto. Sempre foi imposto por quem tinha o poder ou quem assabarcou o poder. Aliás, a Primeira República é um desastre completo. Leva-nos à falência. A Primeira República leva-nos à falência. Aparece um pobre de um homem, que era militar e tinha sido embaixador de Portugal na Alemanha, que é o Sidónio Paz, chamado Rei Soldado, não é? Quis pôr ordem em Portugal, depois é assassinado até no mesmo lugar que foi assassinado o rei Dom Carlos. Quem é que assassinou o rei Dom Carlos? Sabem quem foi? Indivíduos, tanto ligados à ideologia francesa, a carbonária e a maçonaria. Carbonária. O que era a carbonária? Estás mesmo a dizer? Reduzir a carvão aquilo que era a ideologia de um povo. Porque há países na Europa que nasceram para destruir os outros. Há países na Europa, como o povo alemão, que gosta de ter um complexo de superioridade grande, e há um povo que agora está muito mal governado, e vocês sabem muito bem, eu tenho liberdade de o dizer, não é? Podem me prender, eu posso ir a julgamento, que é a França. A França não é um país organizado hoje em dia. É um país que vive o caos. Porquê? A democracia da França é tão grande, tão grande, tão grande, que não sabemos quem é que tem o poder. Acham que é o Macron? Ele manda alguma coisa? Não manda. É a direita que manda? Também não manda. É a esquerda que manda? Não manda. Liberdade, igualdade e fraternidade, perdeu-se aí tudo. Perdeu tudo. Quer dizer, ao quererem a liberdade, criaram foi a libertinagem, que é muito diferente da liberdade. Não é? Libertinagem não é liberdade. Eu gostava só de que a gente voltasse aqui só um bocadinho também aqui ao conto e queria contrariar aqui o Padre Dolores, peço desculpa. Nada disso. Eu quero contrariar aqui um bocadinho naquela frase que nós dizemos e dizemos com muita, até com bastante frequência, que é: nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostávamos que nos fizessem a nós próprios. Eu acho que a gente deve fazer ao outro aquilo que ele gostava que a gente lhe fizesse. Porquê? Porque por isso é importante perguntar às pessoas. Vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, uma pessoa passa por uma situação de dor. Há pessoas que preferem terem um bocadinho de espaço sozinhas. Preferem estar numa divisão da sua casa, sobre si próprias, sozinhas, sem o toque da outra pessoa. Há pessoas que precisam da presença do outro e do toque. Se eu for a pessoa que precisa do toque e a outra precisa da ausência de pessoa, se eu fizer ao outro que eu queria que fizessem a mim, eu vou dar o toque. Mas se essa pessoa não quer o toque, ela quer a ausência, ela quer estar sozinha naquele momento. Por isso eu acho que é muito importante nós fazermos ao outro aquilo que eu gostava que nós fizéssemos. E por isso é que comunicar é muito importante. É dizer assim: olha, estou a perceber que estás a passar por uma dor muito grande. Queres que fique aqui um bocadinho? Preferes estar agora um bocadinho no teu espaço e depois eu volto quando tu te sentires melhor? Porque quando nós partimos do princípio que o outro ia querer aquilo que eu queria para mim, a gente já está a não validar aquilo que é o sentir do outro. A não respeitar o outro na sua essência. Eu posso intervir? Claro que já sim. dou uma resposta. Agora é esta menina. Agora é esta menina Pode que ser, precisa pode da ser. resposta. Nós não percebemos uma coisa. É que o silêncio também é uma palavra. Exatamente. A mais poderosa. É a mais poderosa de todas as coisas. Resposta, muitas vezes. É a resposta. Uma pessoa que está a sofrer, a gente não vai dizer: eu tenho muito pesado de ti, não é? Não te vou fazer chorar mais, não. Às vezes, o estar presente, não é? No silêncio. Senhor Padre, quando não soubermos o que dizer, mais vale estarmos calados. Completamente certo. Completamente É por certo. isso que há aqui essa norma de Benjamin que se fala há pouco, que é não falar mal de ninguém, mas só direi o que de bom souber acerca de cada pessoa. Não é fácil nós sabermos o que vai na alma de cada pessoa. Porque muitas vezes as pessoas também não querem mostrar aquilo que são.
e têm medo, às vezes, de mostrar aquilo que são. Porquê? Para não serem julgadas. Por isso, às vezes, as pessoas... E também para não se metem-se ao sentirem silêncio. frágeis, Sim, para não se que sentirem não querem estar frágeis. mais sensíveis, não querem mostrar a sua sensibilidade. Mas eu vou dizer uma coisa, de um ser sublime, de um ser superior, alguém que consegue não falar mal de outra pessoa, não usar da maldizência, quando se dirige e quando se refere a outra pessoa. Eu acho mesmo que o que nós dizemos em relação aos outros diz muito sobre nós. Primeiro, quando nós queremos... eu comparo muito aqui às nossas discussões no bom sentido. Nós não andamos aqui a brigar, eu às vezes falo que a gente Ficamos umas às outras. nós andamos a picar, mas é mesmo no sentido daquelas provocações positivas de reflexão. Nós aquilo que discutimos e aquilo que nós falamos aqui é sobre temas, é sobre aspectos nos quais nós vivenciamos e retiramos experiência e gostamos de partilhar experiência. Nós não estamos julgar. aqui a criticar Exato. ou Não, a não. julgar Não. ou pessoas. Exato. Não é as pessoas, não são as pessoas, são as E sim, situações. tem duas expressões para isso. A primeira é não julgueis para não ser julgados. Essa é a primeira. Essa é bíblica. É do Antigo Testamento e do Novo e de todos os tempos. A outra é que nós vivemos numa altura em que valorizamos as pessoas muito pelo que vestem, muito pelo que têm e muito pelo dinheiro. A gente avalia as pessoas a nível material. Esquecemos a parte espiritual, a parte psicológica, a parte emocional, a parte efetiva e aquilo que é a essência da pessoa. A essência da pessoa é ser amada. Sr. Padre, estamos a desumanizar. Completamente. Sim, sim. Aliás, um dos problemas destas tecnologias de ponta hoje, não é? É sobretudo, comunicação moderna, às vezes artificial, a gente nunca sabe se aquela fotografia que aquilo que representa a pessoa que está ali, às vezes é artificial, é uma maneira de comunicar tipo publicidade. Enganosa. Enganosa. E vivemos muito da publicidade enganosa. E hoje, os partidos que governam os países, ou os regimes políticos, têm uma tendência de recorrer à publicidade e não de recorrer às pessoas que têm competência. As pessoas deviam ser valorizadas pelo trabalho, pela competência dada, não é? E pelo exemplo. Pois quando não acontece coisas que eu não gostaria de falar aqui, de repente, da gente eleger como deputado um indivíduo que rouba malas, por exemplo. Desculpem uma palavra que está muito agora na moda. Não faço a mínima ideia. Mas continuemos. Não, mas é que eu estou a dizer, não é? Não, mas, por exemplo, uma pessoa que é julgada, o seu pai estava apenas a julgar, certo? Mas, por exemplo, as pessoas fazem mal a nós, não é? Nós, às vezes, tentamos resolver essa situação. Isto não se pode. E nós estamos a tirar conclusões daquilo que estão-nos a fazer mal. E nós queremos resolver com aquela pessoa. E às vezes não conseguimos. Não é julgar aquela pessoa. Que hoje em dia acontece isso. As pessoas querem fazer o que querem, acham que podem prejudicar as outras pessoas, mas se aquela pessoa que é prejudicada falar para a pessoa que está a ser prejudicada, isso e aquilo, a pessoa acha-se vítima, é vítima. Porque isto ultimamente já me aconteceu com comportamento várias pessoas. passivo ou agressivo. A pessoa faz-se a vítima, faz-se vítima porque coitadinha de mim, estás-me a julgar, porque já me aconteceu há pouco tempo isso. Estás-me a julgar porque aquilo está não sei o quê. Não estou a julgar, estou a falar de factos, de acontecimentos, são coisas que aconteceram e que vêm-me a prejudicar a mim. Não, é diferente. Só que, mas eu estou a falar sempre porque também há outras pessoas que já passou uma que eu. Há muita coisa que se pode falar aqui em termos da comunicação. Porque em termos da comunicação, uma abordagem dessas, alguém que a gente sente que nos está a lesar. Há aqui desculpa-me interromper. À vontade. O senhor é convidado especial. A palavra que eu ia dizer para vocês, há aqui um problema que nos falta na nossa política portuguesa e de uma maneira geral na política mundial, que é a política da proximidade. Quem conhece melhor as pessoas são aquelas que estão próximas de nós. Exatamente. Não é um indivíduo que está fora lá. Imagina lá vocês, como o senhor dos Açores é convidado a ser deputado, por exemplo, por Castelo Branco, como já tem acontecido, não é? Ou um indivíduo do Trás-os-Montes ser candidato pelos Açores. Ora, isso não é política de pessoas, nem da comunidade. É política de partidos. E os partidos querem o poder para eles. Mas há aqui uma questão. Nós vivemos num mundo tão modernizado em que há um vasto conhecimento, as pessoas cada vez são mais cultas, têm um acesso à informação cada vez maior.
Porquê que as pessoas ainda se deixam influenciar de uma forma Pois é, tão essa pergunta eu grotesca? sei. Porque é assim, se alguém me diz que isto é assim, eu tenho a capacidade de questionar e se não sei de pesquisar, porquê que as pessoas se deixam levar Agora, com tanta facilidade? entra agora aí na pedagogia. Agora aí na pedagogia. A pedagogia quer dizer a educação da criança, não é? Paidos é grego, e não é? Portanto, conduzir a criança. Pedagogo é aquele que levava a criança ao ensino, Conduz à aprendizagem. à aprendizagem. O que é que acontece? Nós, praticamente aos 5 anos, temos a nossa personalidade formada. Fica a saber. Eles podem dizer que é mais tarde ou que é mais cedo. Antigamente era aos 7 anos que se dizia, mas eu digo que é muito mais cedo. Eu acho que hoje em dia que o trash já estão com a personalidade Porquê? vincada. E sobretudo, quando uma pessoa é formada em criança, é formada em 2 ou 3 valores importantes. Primeiro, ser sempre verdadeira. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pai, e graças a Deus devo a isso muito, é que uma vez eu fui brincar, temos lá um elefante não sei se que era de porcelana ou não sei o quê, e lembrei-me de como uma criança sentar em cima do elefante. Resultado, partiu o elefante. É. Cheguei a casa, meu pai chegou a casa, viu o elefante partido e perguntou quem é que tinha partido. E eu disse, olha, fui eu. Meu pai não me castigou. Disse, olha, já não tens mais elefante. Portanto, isso foi o pior que um castigo para mim. Porque se ele tivesse dado uma bofetada, eu tinha achado que tinha sido muito peidada. Mas ele não me castigou, só disse que eu tinha perdido o elefante. Portanto, foi como... Eu aprendi muito com aquilo. Portanto, foi uma educação. Portanto, aquilo que a gente não cuida desde criança, perde quando é grande. Ele responsabilizou assim pela sua perda. Exatamente. E o que se nota hoje em dia é que, apesar de haver muito conhecimento e tendo em atenção também o fato das redes sociais, destes meios todos que nós estamos envoltos, as pessoas cada vez estão mais vazias, mais secas, mais distantes. É por uma razão muito Quando simples. devia ser o contrário, Muito, devíamos muito estar mais simples, ricos. Muito simples. É porque hoje a comunicação social não se importa muito com a formação das pessoas. Importa-se com informar. E a chamada fake news. A maior parte da informação que nós temos, sobretudo dos países que querem mandar no mundo, como a América, Rússia ou China, não são notícias verdadeiras, são fake news. Então, são falsas notícias. Só mostram aquilo que a gente quer ouvir. É. Querem Não, que a que gente eles saiba. querem que nós Querem que a saibamos. gente ouça. Ora, a verdade e a essência de um povo está na verdade dele próprio. Por isso eu acredito, vamos falar em termos portugueses. Por exemplo, em Portugal temos uma boa oportunidade de sermos autênticos. Sabe qual é? Nas eleições autárquicas. Nas autárquicas a gente vota é nas pessoas que a gente conhece da freguesia. Eu ainda me lembro, na minha freguesia, onde eu vivia, em Almagreira, não nasci lá, o seu padre, depois da missa, a maior parte das pessoas iam à missa, o seu padre dizia assim, os homens venham à sacristia depois da missa. As senhoras vão para casa fazer a comida, porque naquele tempo eram os homens que votavam, não é? E a gente ia para a sacristia. Disse, olha, é preciso eleger o presidente da junta aqui na freguesia, dizia o seu padre. Vocês conversem entre si quem é que vai ser eleito. Portanto, havia um consenso. Mas a Igreja também tinha muito poder sobre isso. Claro que tinha. Muitas vezes a última opinião era da Igreja. Às vezes, também era verdade. Nem sempre, mas era verdade. Mas a nível social, A nível social. Tinha um poder E muito então, grande, às vezes, se calhar, apareciam 2 ideias ou 3 ideias. E então, entre eles, que eles escolhiam, eu lembro-me que eu era miúdo, ajudava à missa, estava na sacristia, eles propuseram 2 homens. Sabe, aquele é muito novo ainda para isso. É bom homem, mas é muito novo. Aquele já tem experiência, já deu provas que pode ser. É uma questão dele querer aceitar. Então vamos conversar com ele. e muitas vezes era aquela figura que se destacava mais na sociedade, que muitas vezes chegámos aqui As tais provas dadas. Que tinha provas dadas. Agora, portanto, o sistema autárquico ainda é o sistema mais próximo do povo. Portanto, a Turquia, na linguagem corrente atual, é ainda o mais próximo do povo. A única política de proximidade só se for mesmo essa. Proximidade é essa. É só Em essa. segundo lugar, eu não concordo com deputados a nível nacional, no sentido atual. Os deputados devem ser a nível concelhio. Porque Portugal tem uma tradição municipalista. O município é que deve escolher. Depois, entre si, faça uma seleção. Se o município não tem quantidade de pessoas, adicionem 2 municípios. O Corvo não tem quantidade suficiente, associe-se às flores. Portanto,
Na Idade Média, no tempo de Dom João I, o governo português era municipalista. Portanto, os municípios é que tinham voz ativa a nível da política nacional. Não eram os políticos que estavam em Lisboa, na sua cátedra, a receber a sua renda ou a fumar o seu charuto, não é? E a beber o seu café. Naquele tempo não se bebia café, bebia-se outra coisa qualquer, que eu não sei o que é. Talvez fosse cachaça, não sei. Com álcool, exato. Com álcool. Deixa causar subir. Ora, o que é que acontece? Ora, devia haver um sistema eleitoral que respeitasse muito a municipalidade do povo português. O povo português é muito municipalista, sobretudo o povo do Norte, Trás-os-Montes, Minho, aquela parte do Norte, a partir da Beira para cima, é extremamente municipalista. E vemos as coisas que eles realizam nos seus municípios, como eles valorizam as suas coisas próprias. O Alentejo é um bocadinho diferente. Alentejo é um território um bocadinho mais extenso, um território muitas vezes abandonado por Lisboa, ao longo da história, por várias razões. Isto tem que haver um pouquinho também a história da conquista cristã, a reconquista cristã da Península Ibérica. Porque à medida que os cristãos iam conquistando a Península Ibérica, iam afastando os mouros e os judeus para o sul, não é? E Portugal, até o Algarve é o último, era o reino dos Algarves, não é verdade? Era o reino dos Algarves. E um pouquinho como a Andaluzia espanhola. Portanto, a escolha aí não é uma escolha muito viável. Porquê? Porque as pessoas viviam em montados. Ora, normalmente em montados a gente não se conhece. Ora, tu vives lá no teu monte, e cá vives no meu monte, e as pessoas no montado não tinham muita relação. Aí, o sistema que devia funcionar era o sistema misto, ou seja, alguém que fosse eleito, mas por consentimento da população. A começar pela população que estivesse ao serviço daquela comunidade, daquele montado. Porque há montados que têm várias pessoas. Neste momento, pouca gente sabe que muitas das propriedades que estão portanto, no Alentejo nem sequer são portuguesas, são espanholas, sabem disso, não sabem? Que os espanhóis vão comprar, não é? Para explorar a sua exploração e até estrangeiros. Portanto, Como o Algarve é mais para gentes de fora do que propriamente para os portugueses, a verdade é E, aliás, há um problema muito grande na Europa, que vai terminar, evidentemente, em poucos anos. Aliás, nos Açores também. Nós estamos a acreditar imensamente no turismo. É uma coisa boa, mas é uma coisa má. destrutiva. É. Porquê? Porque o que nós devíamos criar era a capacidade de sobreviver com aquilo que temos. Eu sou do tempo, na minha ilha, em que a gente contava com a ilha. Pobre, não é? Já foi muito produtiva. Inicialmente a ilha de Santa Maria produzia muito trigo. Vocês sabem para onde é que mandava o trigo? Para os portugueses que estavam na África do Norte, para Marrocos. O trigo de Santa Maria ia para as praças de Marrocos. Mas a nossa economia era totalmente subsistência. É. Nós Era. Subsistência. com aquilo que nós tínhamos, com aquilo que Exatamente. nós Com aquilo que a terra dava. Exatamente. As famílias Olha, eram numerosas exatamente. também Na minha casa o que é que havia? A gente preocupava-se se tinha trigo para o ano. A gente produzia trigo suficiente e ainda para vender. Meu pai produzia mel. O mel era ouro. Ora, na altura em que um homem ganhava 2,5 escudos, um litro de mel era 40 escudos. Sabe o que é isso? Eu lembro-me de ir à loja, à mercearia, comprar coisas e eles não aceitarem dinheiro. Tá? Não. O seu pai não me manda dinheiro. A gente quer é mel dele. Ia pagar com mel. Troca direta. Trocas diretas. Era a paga direta. Acha que hoje em dia está-se a perder um bocadinho a racionalidade? Perdeu-se um pouquinho a racionalidade e a contabilidade entrou num fator, na numerologia. Vivemos hoje da estatística numérica e não da humanização da realidade. Portanto, a humanização da sustentabilidade. Os Açores podiam produzir muito mais do que aquilo que produzem. Está-me a perceber? Eu pergunto em São Miguel, por exemplo, que é a ilha que é mais produtiva, devia ser mais produtiva, o que é que eles têm feito para valorizar a produção do ananás? Tem esquecido um bocadinho, não é? O que é que eles têm feito para produzir a louça da lagoa, em vez de estarmos a importar louça muito cara de fora? O que é que temos feito em algumas localidades de São Miguel mesmo, ou das outras ilhas, mesmo na terceira? Mas eu acho que
Está-se a trabalhar cada vez mais nisso. Ok. Temos o exemplo aqui da marca Açores, Ok. que valoriza muito os nossos produtos e, além disso, há cada vez mais os produtos da marca DOP, que são aqueles provenientes das suas próprias raízes, e cada vez está-se a trabalhar mais e a Ora, valorizar vejamos aqui nos muito Açores isso. concretamente. Ora, muito bem. Um dos grandes mercados que a gente poderia ter era a Israel, sabe porquê? Israel importa carne da Argentina, não é? A gente podia vender carne aos israelitas, que eles não podem produzir carne, não podem produzir vacas. Já exportámos para lá, houve a altura que exportou a carne de vaca aqui da ilha para Israel. Mas temos coisas fantásticas, temos o queijo, temos o inhame. Aliás, Nós, a nível de gastronomia, somos extremamente ricos. é. Não só de gastronomia, Até já, eu acho houve, que de até tudo. já houve uma guerra em São Jorge, a Guerra dos Inhames, lembra-se disso? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Também tinha as batatas Foi uma voadoras. razão muito simples. Mas isso é mais recente. O inhame, São Jorge produzia tanto inhame, que o governo, no tempo era da monarquia, lembrou-se que havia de pôr um imposto de 10% à venda do inhame. Resultado, os jorgenses revoltaram-se, não aceitaram. Então, agora, se nós estamos a produzir o inhame, pelo menos uma percentagem dessa cobrança ficará cá na ilha. Foi a guerra do inhame. Também pegou um bocadinho a Piedade do Pico, também a Piedade do Pico também pegou nisso. A guerra. Fazem um vinho maravilhoso da Piedade com o seu padre. Mas não só. E não só. E mas a Ilha de Pico, sabe, é tudo bom. a Ilha de Pico tem uma coisa fantástica, sabe qual é? Eu sei. Em cada pedra há uma pé de vinha. Nada há outra coisa. Faz-se um buraco numa pedra, põe-se terra, planta-se E então o Pico é a terra dos mistérios. E os mistérios mais saborosos têm o sabor do vinho. São os mistérios do Pico. Sim, sim. Ao passo que, por exemplo, É como as pessoas do Pico são maravilhosas, seu Claro, padre. claro. São de uma essência. Eu sou do Pico. Não falta nada. Não falta nada. Nada, exatamente. Mas não, todas as ilhas têm características próprias. Podem ser bem aproveitadas. Eu conheço praticamente todas as ilhas, nunca estive foi no Corpo, porque o mar nunca me deixou chegar lá. Quando eu ia Mas ainda vai a tempo, senhor. Hã? Ainda vai Sim, a mas tempo. eu quando ia pregar, Espero ia mais pregar para o em verão. todas as ilhas. Espero mais para o verão. Mas todas as ilhas têm características fantásticas, não é? Têm características fantásticas. E todas elas deviam ser valorizadas. Muito mais valorizado. Muito mais E valorizadas. todas elas merecem ser descobertas, É, é. porque há Mas pessoas descobertas por nós por nós próprios. próprios. Por Nós nós açorianos próprios, conhecemos, pelos por exemplo, próprios açorianos. outros países, outras cidades de Portugal continental e desvalorizamos as nossas conhecemos ilhas menos, e que não conhecemos nem sequer a nossa ilha, E a devia nossa ser própria ilha. mais valorizado por nós do que ser necessário os estrangeiros Eles virem ficar- para dizerem Ficarem o que nós deslumbrados e temos. nós deslumbrarmos. olha, por sim. exemplo, Não, e através deles nós conhecemos Por coisas que exemplo, a há gente dias já vi, não sabíamos. acho que foi num jornal ou num artigo qualquer que eu li, talvez na internet, porque não valorizar as peregrinações à Serreta. Não sei se eu ouvi isso. Ora, e quantas outras coisas a gente não devia valorizar? Alguém se lembrou, por exemplo, da Gruta do Natal? Alguém se lembra do Algar de Carvalho? Às vezes já são valorizados, porque são Um pouco. visitados São pontos pelo turísticos. turismo. A gente São está, todos peço desculpa, a Mas gente está olha, mesmo no enfim, final. resumindo Espera aí, um pouco Isabel. A gente está mesmo aqui no final do nosso tempo. E quero muito deixar mais umas palavras aqui do Padre Dolores. Vou deixá-las, não vamos falar sobre elas, vou deixá-las para reflexão lá para casa, porque estamos mesmo aqui nos minutos finais. Antes de terminarmos, agradecer muito aqui a presença do Padre Dolores, a forma generosa como falou, a forma generosa como partilhou do seu conhecimento. Saímos todos daqui muito mais ricos. Certamente que aí em casa sentirão aí o vosso coração cheio e preenchido com todas essas palavras e sentimos um privilégio enorme de poder tê-lo aqui nessa nossa sala, de estar nesse nosso palco do ser e do ser sem sociedade. E vamos terminar o nosso programa com mais umas palavras suas. Muito Está obrigado. bem? Mas eu também queria dizer a todos aqueles que me estão a ouvir que cada um é muito importante nos Açores. O cavador que cava a terra, mesmo que não saiba ler nem escrever, tem uma grande importância, cultiva a terra, produz alguma coisa. A doméstica que tem em casa, cuida dos seus filhos, não tem outro trabalho, mas é capaz de cuidar da família, tem um valor importante. Ainda não se deu o valor essencial aqui nos Açores à mulher doméstica. A doméstica tem uma importância muito grande na nossa economia local, que é importante olhar-se para ela. E na socialização das crianças. E A isso maior parte tudo. das pessoas dizem ela está em casa, mas ela não faz nada. Em terceiro lugar, que as nossas escolas sejam realistas, comecem de base. Em vez de estarem sentados numa escola, deviam ser uma escola aberta,
uma escola em que as pessoas saiam de casa. Quando eu fui professor há algum tempo, eu cheguei a ir para o areal da praia dar aulas. Eu cheguei a ir para a rua dar aulas, para pôr os miúdos a fazer entrevistas, não é? Nas ruas da praia. Portanto, pôr as nossas crianças a intervir diretamente com as suas próprias famílias e com as famílias dos outros na aprendizagem de quem somos. Nós somos açorianos. E ser açoriano quer dizer um povo de imigração, um povo de migrantes, um povo que nasce aqui, mas que não vai morrer aqui, a maior parte dele. 3/4 partes dos açorianos não morrem nos Açores. Vão para a América, para o Canadá, antigamente para o Brasil. Estamos em toda a parte onde houver um açoriano, há sobretudo um português com a consciência que tem alguma coisa a fazer. Muitos deles deram enorme conhecimento do país, mas também enorme riqueza aos países para onde foram. Muito bem, muito obrigada. Vamos então aqui às nossas palavras finais. Vivemos a sociedade dos tempos livres. Quase todos nós temos tempos livres. É um direito que todos têm. Nos tempos livres, mais do que o próprio trabalho, cada um de nós demonstra a incapacidade de iniciativa própria. Um dia destes, alguém me dizia serem os tempos livres as horas mais perigosas para a sua vida. É que a liberdade de usar responsavelmente o tempo que nos é dado não é esbanjar o espaço que nos pertence. Tempos livres para descansar. Alguns não sabem como fazê-lo. Inventam trabalhos. E que trabalhos? Viver os tempos livres não é não fazer nada. É fazer coisas diferentes. Mas é, sobretudo, inventar algo diferente do modo de reviver consigo mesmo e com os outros. Tempos livres são espaços onde cada um de nós se encontra consigo próprio, sem o ritmo monótono do trabalho de cada dia. Tempos livres não são para matar o tempo. Quem mata o tempo perde o desafio da vida. Tempos livres são o trabalho que se faz para se descansar do trabalho que se tem. Vivemos a sociedade dos tempos livres. Saibamos viver os tempos livres. Os tempos livres. Até para a semana. Muito obrigada. Obrigado.